Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vim trazer um vídeo para atualizar aí os sentimentos da pessoa amada. Então se você chegou nesse vídeo e é novo ou nova por aqui, já se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E a proposta dessa semana entra com tudo de fazer lives aqui com leituras ao vivo. Comenta aqui se você quer que eu traga lives com leituras ao vivo. Já comenta aqui qual é o melhor horário para você e quais temas vocês querem que eu aborde em lives. Hoje eu vim trazer para você como está o coração da pessoa amada e aqui nós vamos ter duas opções hoje. Uma opção é o tarô de lavanda, que é o que eu sempre trago aqui para vocês quando se trata de leituras amorosas, e o outro é o baralho cigano. Esse baralho cigano aqui tem falado muito comigo essa semana, inclusive estou usando para os meus atendimentos. Se você quiser agendar algum horário para um atendimento particular, vou estar deixando o meu WhatsApp passando aqui para vocês se certificarem de que sou eu. Porque tem muitas pessoas, sim, infelizmente, que se passam pelo meu perfil aí nas redes sociais. E lembrando, a gente só tem essas redes oficiais que eu vou deixar passando aqui para vocês, tá bom? Vamos começar então, você que escolheu a primeira opção, tarô de lavanda, encantos de lavanda. Mentaliza a tua pessoa, traz a energia desse ser amado pra cá. Hoje eu tô gravando aqui na sala da minha casa, porque tá muito frio no quarto que eu atendo, então aqui tá mais quentinho e eu tô fazendo aqui, tá bom? Mas vamos lá, independente do cenário, vamos se concentrar nesse momento e mentaliza, canaliza a energia dessa pessoa. Como está o coração dessa pessoa hoje? Vamos lá, consulente. Vamos lá. Eita, gente, já caiu duas cartas aqui. Peraí que eu vou pegar. Tá? Caiu uma, ó. 4 de copas. Mentira, caiu duas. Aqui achei ela. 4 de copas. E a rainha de paus. Como está o coração dessa pessoa? Gente, aqui a gente tem uma energia de um ser amado um pouco insatisfeito. E a gente pode estar falando de energias voltadas a essa pessoa, talvez vocês estarem afastados e essa pessoa se sentindo já bem melancólico aqui, ó, em relação a esse afastamento. Rainha de paus tá trazendo o teu poder, consulente, tá trazendo o teu brilho, porque a rainha de paus, ela é aquela que vai e faz e manifesta aquilo que ela tem de melhor. Então o ser amado olhando isso, de longe, distante, tá vendo que você realmente tá diferente, que você realmente mudou, que você realmente está se tornando aquela pessoa que você sempre quis se tornar. Independente, né? Uma pessoa que, obviamente, luta pelo seu, sem pisar em ninguém, mas também, ao mesmo tempo, quer estar, quer chegar lá. E o ser amado, essa pessoa que você mentalizou, tá vendo tudo isso. E isso vem refletindo no coração, nos sentimentos dessa pessoa. Aqui virou a carta da lua, mas eu não vou considerar, tá? Eu vou embaralhar novamente. Como está o coração da pessoa amada? Então, é uma pessoa que tá aborrecida, melancólica. Talvez aquela pessoa que deixou passar uma oportunidade com você. Carta do mundo, ó. Quando eu falei de conquistas. É como se essa pessoa enxergasse você, ouvisse você de longe, né? Olha a janela aqui, ó. Então tá distante, tá observando de longe a situação. E tá vendo que você tá conquistando o seu espaço. Que você tá fazendo por merecer, que você realmente tá se tornando aquela pessoa na qual você tanto falava que iria se tornar o que queria, né? Então você está, como eu posso dizer, no pedestal ainda, não caiu do pedestal. E essa pessoa, por que ela tá chateada? Porque talvez é uma pessoa que já não está mais na sua vida, não está mais com você, e enxerga você tendo essas vitórias, essas realizações, e pensa, poxa, eu deveria estar junto. Eu deveria ter apoiado. Tá muito forte aquela energia de quando você inicia algo, ninguém te apoia. Ninguém. Você vai, continua fazendo o seu. Nas tantas, quando você já começa a ter notoriedade, credibilidade, as pessoas que no início deveriam, entre aspas, porque na verdade ninguém deve, mas é sempre bom ter um apoio, né? Depois desse tempo que você conquista, você começa a se realizar, as pessoas começam a notar essa melhoria em você, essa mudança em você, aí sim elas querem bajular, né? Aí sim elas querem vir do teu lado, puxar o saco. Tá muito forte essa energia de no início, talvez, quando vocês estavam juntos, essa pessoa ela não tinha essa admiração que tem agora. Então, quando você começa a mudar, né, a sua energia, você começa a vibrar algo diferente e mudando a sua vibração, você começa a conquistar novas pessoas, novas coisas,
novas oportunidades, essa pessoa distante enxerga isso. E começa a se perguntar. Olha a sacerdotisa. É cartas femininas aqui, tá? As 4 cartas que saíram vêm nessa energia de poder feminino. Então o coração dessa pessoa tá baseado nisso. Meu Deus, se tornou a mulher ou o homem, tá? Por mais que é energia feminina, aqui é o sagrado feminino. Os homens também têm esse lado do sagrado feminino, que é a nossa parte mais emocional, é a nossa parte mais sensitiva. Então, essa pessoa, esse ser amado, hoje, olha realmente para essas oportunidades que poderia também ter se tivesse ficado ali. Então, podemos colocar aqui como um arrependimento dessa pessoa? Sim. A gente pode sim colocar essa carta 4 de copas como um possível arrependimento. Porque no início deveria ter apoiado, deveria estar do teu lado, deveria ter ficado e preferiu não fazer nada disso. Talvez para muitos aqui fez até pior, fez até o contrário. Muitos aqui podem ter sido trocados por essa pessoa. Só que hoje essa pessoa volta a consciência dela naquele tempo e talvez lá ela achava que você não iria conseguir. Só que agora o jogo virou. Então nós temos uma energia aqui de jogo virado, tá? De volta mesmo. É as voltas que o mundo dá. E essa pessoa extremamente, não diria preocupado ou preocupada, mas diria insatisfeito, porque deveria estar com você. Vamos ver o que mais. Ó, o imperador é uma pessoa que se preocupa também. Preza um pouco com a imagem dele. É uma pessoa que tem, assim, a sua arrogância. Talvez em determinado momento essa pessoa não apoiou você porque o ego era muito inflado. Pessoas que têm o ego muito inflado, não que o imperador seja uma pessoa ruim, tá? Muito pelo contrário, é uma das melhores cartas dos arcanos maiores. Mas é como se naquela época que essa pessoa poderia estar com você, vocês poderiam estar compartilhando momentos de vitória, conquista juntos, essa pessoa se sentia melhor que você. E aí vem a vida para provar o contrário, né? Aí vem a vida e prova o contrário. Por quê? Porque esse imperador aqui, talvez naquele tempo, não apoiava você, mas se auto-apoiava e se auto-vangloriava por tudo. E hoje a vida, né? É muito engraçado isso, gente, porque eu já vivi isso e eu vivo isso. A vida dá uma volta assim, ó, sabe? É a justiça, não sei explicar. Eu acredito muito em justiça. Não justiça somente dos homens, mas justiça divina. E é muito engraçado essa leitura, porque parece muito uma energia de uma pessoa que quando estava com você não dava valor algum, mas até tinha valor, mas era valor próprio. A pessoa só se importava consigo mesmo. Quando o mundo dá a volta e vai capotando, essa pessoa ela quer talvez não voltar porque o ego não deixa, mas essa pessoa quer realmente observar você, ver que você melhorou, ver que você tá melhor, que era uma coisa que talvez quando você e essa pessoa se afastaram, essa pessoa não dava credibilidade pra você. Achou que, pra muitos, achou que você ia ficar sozinho, sozinha, achou que você ia ficar louco, louca. Então o ego dessa pessoa bateu de cheio na própria, né, na própria pessoa. Vamos ver o que mais, tá? Como está o coração dessa pessoa. E aí, começa não a bater apenas arrependimento, mas a vergonha. Do sentido, nossa, o tempo tá aí pra provar quem é quem, né? É muito real isso, gente. Se você acredita nisso, já comenta aqui. O tempo prova, mostra e ainda traz os prints de quem é quem. Tá entendendo? Você não precisa se preocupar com o que pensam de você hoje. Lá na frente, as mesmas pessoas que pensam algo ruim de você vão ser desmascaradas pela vida. Porque a sua vida vai fluir, ó a carta do mundo. E a vida dessas pessoas vai... É normal, isso é lei da vida, não tem. Ação e reação. 5 de ouro, carta das perdas e danos. Tô falando pra vocês. Essa pessoa, ela pode ainda mostrar que tá melhor. Vamos lembrar que é o imperador, que ele se preocupa com a imagem dele. É uma pessoa que realmente tem essa questão de ficar se preocupando muito com a sua imagem. Então, jamais essa pessoa vai passar por você, vai, né, deixar as redes sociais assim, ó, com perdas, danos e miséria. Essa pessoa não vai fazer isso. Essa pessoa ela vai deixar a rede social dela mais bonita possível para mostrar o que ela menos tem, né? Não só em termos de beleza, talvez, mas em termos de alma. A beleza da alma. Pessoas arrogantes, pessoas que têm orgulho, pessoas que são muito do
cuidar muito da sua aparência ou olhar muito para aparências, pessoas que agem pelo ego, dificilmente são pessoas que têm beleza dentro da alma. Por isso que muitas pessoas não se destacam por serem bonitas ou por serem atraentes, se destacam por vibrarem algo que chama atenção, energia boa. Como é bom sentir uma energia boa vinda de alguém. A beleza da alma fala muito mais. E essa pessoa aqui, esse ser amado, não soube enxergar a beleza da tua alma. Por isso que hoje tá aqui, ó. Ai, gente, com o resto do resto. Isso serve até se essa pessoa já está em um outro relacionamento. Achou que iria achar alguém melhor que você e não conseguiu. Então, lógico que começa a comparação. A pessoa começa a comparar. Nossa, antes eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. E aí começa a cair o arrependimento. E assim, ó, beleza não dura pra sempre, status não dura pra sempre, redezinha social bonitinha não dura pra sempre, mas caráter, sim. Alma, sim. Espírito, sim. Valores e princípios também. Então, gente, essa leitura aqui foi bem específica, mas é uma leitura que realmente faz muito jus àquelas pessoas que, quando estão com alguém, se acham as melhores, né? A última bolacha do pacote, aquela coisa clichê. Depois que termina e vê que a vida dá voltas, isso que eu falei no meio do vídeo é real. Você não precisa hoje se preocupar com o que as pessoas estão pensando sobre você, porque a vida mesmo vai provar. Se você tem boas intenções e conhece o seu plantio, você sabe da sua colheita, você não precisa ter medo. O problema é que nós, seres humanos, somos acostumados a se importar demais com a opinião alheia. E isso não leva a gente a lugar nenhum. Vamos lá, então, para a segunda opção, você que escolheu o baralho. Ele vem falar com você. Como está o coração dessa pessoa hoje em dia? Como está o coração? Mentaliza, traz a energia para cá. Já comenta suas iniciais aqui, do ladinho, algo que você queira manifestar para sua semana, para o seu mês ou para o seu ano. Vamos lá. Primeira carta, primeira energia, carta do jardim, com 8 de copas. Carta da âncora com 9 de espadas. Como está o coração dessa pessoa? Carta do cachorro e a carta do coração. Já viu a carta aqui. Gente, essa pessoa ela tem saudades, né? Aqui é uma energia bem leve, não é uma energia... Aqui é uma energia bem leve, tá? Não é uma energia com cartas mais pesadas como na primeira. Aqui são energias bem leves, apesar dessa carta da âncora com 9 de espadas, trazendo essa pessoa muito presa a você, né? Nós temos o 8 de espadas em sequência, o 9 de espadas, ó. E isso aqui, ó, essa sequência aqui, me traz muito essa parte mental, que é uma pessoa que pensa demais na história, no amor, nos sentimentos que vocês tiveram, que vocês ainda podem ter. Então é como se essa pessoa ainda sentisse um carinho por você, tá? Então como está o coração dessa pessoa? Possivelmente ainda muito presa à história de vocês, pelo 8 de copas, não, pelo 8 de espadas aqui. Então é uma pessoa que a gente consegue ter a percepção que não esquece, não deixa esse sentimento dentro de si morrer. Então sabe aquela questão de quando você tá quase esquecendo alguma coisa da sua vida? Não falo só em termos amorosos, mas eu falo também num contexto geral. Quando você tem um filho, ele nasce, depois de um tempo, anos depois, você vai lá, olha uma foto para lembrar aquela sensação da criança pequena que não volta mais, aquele bebezinho. Às vezes eu faço isso com a Júlia, né? Então, essa é a mesma sensação que eu sinto aqui na leitura. Como se essa pessoa, por mais que o tempo passe, muitos de vocês podem já estar afastados, alguns aqui, pelo que eu vejo, podem ainda se encontrar, ter conversas, mas é como se essa pessoa, para não deixar essa energia, esse sentimento acabar, né? Essa pessoa, ela acaba voltando na memória alguns momentos que vocês viveram. E eu acho isso muito legal, tá, gente? Vou ser bem franca pra vocês. Porque as fotografias, as músicas, enfim, trazem lembranças boas que a gente pode sim estimular o nosso coração. E aí você não olha só uma foto, você olha aquele momento. E o nosso cérebro, a nossa mente, ela traz aquela sensação de volta. Então é o que eu falei pra vocês da minha filha. Muitas vezes eu olho as fotos dela quando ela nasceu pra lembrar daquela sensação. E se você tem as sensações bem aguçadas, você vai ouvir o que foi falado aquele dia, você vai entender o momento, você vai até sentir o cheirinho. As recordações vêm em forma da nossa sensibilidade. E é o que o ser amado anda fazendo, tá? Que nessa leitura, essa pessoa anda fazendo isso. Anda voltando no tempo em algumas recordações para lembrar de você.
Olha que interessante. Vamos ver o que mais. Mentaliza como está o coração dessa pessoa. Carta da casa é exatamente isso, né? A segurança, a confiança, o momento bom que era compartilhado. O caixão. A estrela, ó, gente, saudades. E a lua, tá? A única preocupação que eu sinto aqui no coração dessa pessoa, o que preocupa mesmo, que traz talvez uma instabilidade emocional, uma insegurança, é o fato de que talvez essa pessoa insista em ter esperança de volta, de retorno, de relacionamento lá na frente. Só que a sensação que acabou mesmo, né? Eu agora entendi um pouco dessa leitura, por quê? Por que essa pessoa fica voltando nas lembranças de vocês? Porque essa pessoa não quer esquecer, não quer fechar esse ciclo. Porque se esquecer, não tem volta mais. E na mente dessa pessoa, talvez exista a esperança de retorno dessa história. Então essa pessoa não quer deixar a chama apagar. Imagina que o coração é uma chama de uma vela. Tá bem fraquinha. Quando a pessoa vai lá, lembra, a carta da estrela fala de lembrança, 6 de copas. A pessoa vai lá e lembra e traz aquela sensibilidade, aquela sensação do momento, a chama cresce, a chama fica mais forte. É isso que vem acontecendo, por quê? Porque essa pessoa não quer encerrar. E aqui para muitos nós estamos falando de um relacionamento que não deveria ter acabado. Porque acabou com vocês dois, você e essa pessoa amando. Por que vocês, né, se afastaram, romperam? Por que vocês tiveram esse afastamento, esse rompimento? Por que vocês se afastaram, né? Porque tudo indica aqui que teve sentimentos, e isso acabou com sentimentos. E ficou esse sentimento ainda, e tá ficando, esse sentimento ele não apaga. Só que essa pessoa tem medo, se preocupa que esse ciclo já foi encerrado dentro de si, e aí volta as recordações. Interessante, né? Vamos ver o que mais aqui, tá? Em relação aos sentimentos dessa pessoa. Já estamos em 20 minutos de vídeo, lógico que o meu editor vai cortar algumas partes, vamos lá. A carta, o urso, olha aqui, ó. É sempre assim, gente. A pessoa tem tudo pra correr atrás antes que o tempo acabe, antes que as lembranças apagam, antes que vá tudo embora. Só que essa pessoa, ó, o que impede ela? A carta e o urso. É o orgulho. Nossa, parece que fica chato falar sempre de orgulho, mas é. A maioria das pessoas que se amam hoje não estão juntas por causa do orgulho. Se você tá num relacionamento e você tem uma parte orgulhosa dentro de si, cuidado, porque o orgulho é o que mais acaba com os relacionamentos. Antes eu fiz uma pergunta, por que vocês se separaram? Por que acabou com os sentimentos? Por causa do orgulho. Por causa desse sentimento de eu quero demonstrar, mas eu prefiro demonstrar o que não é do que é. Eu prefiro demonstrar aquilo que não é do que aquilo que é. Então muitos relacionamentos acabam por conta disso. Porque eu prefiro realmente fazer algo por mim do que por você. Porque eu prefiro me interiorizar do que me abrir com você. É por isso que relacionamentos acabam. Não tem aquela coisa de um sempre fala mais que o outro na relação? Não. Porque daí tá em desequilíbrio. Se um tem que falar mais e o outro ouvir mais, essa relação tá em desequilíbrio. Tem uma parte aqui que não tá cedendo. Então eu já entendi dessa leitura. Muitos de vocês terminaram, acabaram, por conta do ego, do orgulho, do deixar o eu superior falar mais alto do que o nós. E aí, volta as lembranças, tá? O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, não se esqueça de se inscrever no canal. E também vai estar aí passando o meu número de WhatsApp para quem precisar de um atendimento particular. @luzes espirituais nas redes sociais oficiais, tá bom? Verifiquem sempre para não cair aí em situações desgastantes, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.